Eu sou Rosângela, do Corujinha Crochê e Tricô, e hoje eu vou estar falando um pouco mais do que levar para a feira. Bom, eu tenho aqui um par de tapetinhos. Geralmente eu faço tapetes assim, dois, com o mesmo fio e do mesmo modelo, e monto o par. E vende bem, né? Tapete é o que mais vende. Esse daqui, ele é um pouquinho, né, do modelo russo, é um simples dos russos, porque me perguntaram o que é o modelo russo esses dias. É chamado modelo russo os que têm esse relevo. Então aqui, olha, ele vem geralmente aqui com um pouco de ponto baixo e um relevo, esses pontos em relevos aqui, porque as pessoas, as artesãs russas, elas trabalham muito com relevo, então elas vão montando a peça nesse relevo. Então esse aqui é o primeiro par, é um par assim recente, mas que vendeu muito. Eu fiz vários dele e fiquei com esse parzinho aqui, mas é recente esse. Então o tapete sempre é uma boa pedida. Levou um parzinho assim de tapete, bem feitinho. Vende bem. Uma coisa assim que tapete precisa ter, ele precisa ter firmeza na hora que a pessoa coloca ele no chão. Então as pessoas valorizam muito se ele tá certo na hora que você põe ele no chão, se ele fica ou se você tem que ficar ajeitando com a mão ou com o pé. Então, se o tapete ele desce muito enrugada, muita coisa, as pessoas não gostam, porque tem perigo de criança vir correndo, enroscar o pé. Então, geralmente, eles jogam o tapete no chão, inclusive, né? Na feira, geralmente, a gente tem um carpete que dá para fazer isso. Então, eles dão uma testadinha assim no tapete. Então, a maioria das pessoas não compram somente pela beleza da peça, também pela beleza, mas olham também essa questão, se ele está bem certinho no chão, se não tem perigo de da pessoa enroscar. Então, o tapete tem que ser muito bem feito, assim, nas laterais e no meio, para ele ficar que nem esse aqui, sem nada de defeito. Então, esse aqui é o primeiro modelo. É um modelo que, se você tem dúvida para pronta entrega, ele é um modelo excelente. O tamanho dele eu vou passar. O segundo modelo que eu tenho é também um pouco russo. Esse aqui fui eu mesma que criei até. Eu fui colocando detalhes nele. Então, esse aqui também é um pouco russo, porque ele vem com esse cruzado aqui. Então, ele é feito com um ponto alto duplo e ele cruzou aqui no meio. Então, eu venho fazendo, quando eu chego numa carreira, eu volto e faço ponto alto duplo, e nesse caso aqui eu cruzei. Aqui eu coloquei um pouco de pipocas também. Esse aqui é um tapetinho um pouquinho menor do que o primeiro. Eu vou estar passando a medida padrão, né, de tapetes, porque se caso você quiser criar um tapete ou tiver dúvida quanto ao tamanho, então vai dar para você tirar hoje, que eu vou mostrar os tamanhos padronizados. No caso desse aqui, como existem hoje casas pequenas, tipo kitnet, espaços assim menores, então também é valorizado tapetes um pouquinho menores. Não quer dizer que ele seja com preço menor, porque como esses modelos mais trabalhados um pouco gastam mais fio, o tempo do trabalho também em fazer. Aqui também ele vem com outro ponto alto duplo em relevo.
Então, os modelos russos, eles são bem trabalhados, bem delicados e difíceis, assim, né? Um padrão assim em crochê um pouco mais difícil do que os econômicos, do que esses tapetes mais simples. Então, esse aqui é o segundo modelo. Esse daqui, ele é também no modelo russo. Esse, ele tanto é vendido como uma toalhinha, como um tapetinho. Então, esse aqui, tem pessoas que compram ele como uma toalha redondinha para colocar uma flor, como tem pessoas que compram como tapetinho também. Então, ele tem, assim, duas formas de ser comercializado. Ele também vem aqui nos relevos, ele vem num relevo aqui, alto, formando dois relevos aqui. Então, como eu falei, mesmo nesse modelo, que é bem trabalhado, perceba que ele está certo sobre a minha mesa. Ele não fica nem um pouco assim enrugado, nada. Do jeito que eu coloquei, ele ficou. Então, tem pouco acerto aí, ó. Eu nem quis acertar antes, que é para mostrar assim que é uma peça que ela serve como tapete ou como uma toalhinha de mesa. E novamente aqui todo o trabalho russo nessa peça. Com o projeto, com a ideia, né, das artesãs russas. Bonita essa peça, eu fiz ela em verde, azul, vermelho, em diversos tons. Essas peças de hoje já são as peças que eu já estou fazendo para 2021, porque as de 2020 eu fiquei com poucas que eu não vendi. Então essa aqui também já é nova. Esse é mais um modelinho também russo, bem trabalhado, bem... esses modelos russos a gente tem que seguir a receita praticamente toda que o artesão faz, porque como são modelos assim muito delicados, então eles vão, cada carreira é diferente, cada carreira segue um padrão, às vezes a gente imagina que elas vão para um caminho e elas vão para o outro. Então são padrões assim difíceis assim. Então aqui vem com pipoca, aí vem com mais pipoca aqui, aí vem com esses relevos, os pontinhos baixos. Aqui forma o tipo de uma florzinha. Esse modelo aqui não é meu, né? Eu fiz baseado aí em receita de outras pessoas. Então mais um modelinho russo. Esse modelo, ele é mais vendido como toalhinha mesmo. As pessoas não agradam muito muito detalhe assim para tapete. Algumas gostam, mas não são todas não. Se tem criança em casa ou idoso, geralmente eles compram para pôr em cima da mesa mesmo, como um centrinho de mesa. Bom, esse modelo também, ele foi assim muito bem aceito. Eu fiz 35 rosas dessa ano passado e sobraram 3. Sobrou essa aqui, que eu não vendi, essa em azul e essa em cinza. Então, de 35 ficaram somente essas. Ela é um tapete também. Todas essas peças foram feitas no barbante número 6. Então foi uma peça que deu assim muita saída. Em algumas dessas rosas eu coloquei só nessa ponta, nessa última carreira, o segura-tapete. Essa aqui não está com segura-tapete, mas eu coloquei em algumas.
Então foi uma peça assim que vendeu bastante, o pessoal agradou. Também com duas opções, caminho de mesa, né, uma toalha de mesa e como tapete mesmo. Então ficou muito bonita essa peça. Essa corujinha simpática, eu fiz ela em jogo de cozinha. Eu fiz com duas corujas, uma do lado da outra, e fiz essa sozinha. As outras já foram, acabei ficando com essa aqui, porque essa aqui é minha, né, da minha casa. E essa peça, ela agradou muito, assim, para pessoas que têm idosos, porque como ela vem com ponto baixo aqui, geralmente as pessoas que têm idoso gostam de peça que acaba dessa forma, que não tem perigo de enroscar. Então é colocado, né, eles têm um cuidado aonde que vão colocar, e é uma peça que agrada muito, porque ela firma bem, né, por causa do acabamento em ponto baixo. Então, quando alguém quer assim, uma peça assim, segura, então eu já mostro esse modelo aqui. Então, é uma corujinha, simpática, bonitinha, e que virou um tapetinho. Esse daqui é mais um dos modelos russos. Esse aqui eu peguei a ponta, né? Eu até não finalizei, eu não cheguei no final porque ele ia dar defeito. Então eu parei e o tamanho também ficou bom desse tamanho. Então ele é mais um dos modelos chamados russos por causa de todos os relevos, por causa de todo o trabalho dele. E esse aqui é um pouquinho maior, né? Ele está num padrão um pouco maior. Então é mais um dos tapetes. Esse modelo aqui não tem muita saída não. Ele, assim, as pessoas acham bonito tudo. Para caminho de mesa, como uma toalha de mesa gostaram mais. Mas como ele vem com essas pipocas, essas coisas assim muito alta, então para quarto gostaram, mas para cozinha assim já não foi uma peça assim para jogo de cozinha tudo eu já não faria, porque eu não acredito que tenha boa saída por causa desses excesso de relevo da ponta. Esse modelo foi o meu campeão de vendas agora no fim do ano. Esse eu fiz de ontem para hoje, né, para ter um deles para mostrar. Então é aquele modelo simples, básico e que agradou muito. Ele é muito vendido para quarto de crianças, então eu fiz no rosa, no lilás, no azul claro, azul escuro. E foi um tapete assim, o pessoal gostou muito de colocar para a criança sentar em cima e espalhar brinquedos. Então esse aqui foi um dos que eu mais vendi. Esse tapetinho também, nossa, ele tem uma saída. Geralmente eu faço também o parzinho igual. E assim, por ele ser assim bem fechadinho tudo, e essa cor no meio assim com as três cores, ele deu uma saída. E esse aqui é para aproveitar resto de barbante. Então, quando tem um restinho que aí sai distribuindo, né? Pode fazer de várias cores. Geralmente, quando eu tenho resto de barbante e eu quero montar dois, eu vou fazendo os dois ao mesmo tempo. Então eu vou colocando as listras, porque se caso eu, na hora de fazer a segunda peça, pode faltar. Então eu já vou montando dois ao mesmo tempo, aí eu coloco lá o azul, faço um pedaço azul, faço já o segundo tapete, aquele pedaço também. Então aí dá a certeza de que eu vou ter dois iguais. Então fica uma dica aí, né, para aproveitar para fazer o parzinho. E para estar finalizando,
esse modelo eu fiz vários jogos de cozinha e assim o pessoal amou, né? Fiz coloridinho, fiz de uma cor só. Então foi assim uma peça que o pessoal achou linda. Bem, a questão do tamanho, que eu falei que ia dar uma falada no tamanho, geralmente eu pego um tapetinho desse de tecido, como eu crio muito tapete, então eu pego esse tapete, ele tem 60, quase 64 centímetros. Então eu faço por ele. Então, geralmente eu uso um tapete desse e vou medindo. Mesmo eu sabendo a medida, eu gosto de colocar e tem 38, 39 centímetros de lateral. Então, geralmente meus tapetes eles são baseados nesse tamanho. Então, aí, olha, dá certinho assim o tamanho e é um tamanho assim que não tem erro, né? Então, geralmente eu faço isso. Eu dou uma colocada em cima desse aqui, vou fazendo e vou modelando o meu tapete. Então, para hoje, gente, dicas do que levar para a feira: tapetes. Tapetes simples, tapetes... Eu não estou hoje aqui com os econômicos, mas eu ainda vou estar mostrando, porque eu não tenho pronta entrega hoje dos econômicos. Eu estou tendo só mais esses modelos, porque os econômicos são os primeiros a sair. Então, eu não tenho muito deles, aqueles econômicos assim simples, né, catavento, aqueles... Mas eu vou estar produzindo nos próximos dias aí, porque talvez, né, talvez por causa da pandemia ainda, tenha evento em abril e eu vou precisar de tapetes simples também para levar. Aí eu vou estar mostrando, né, com as cores que eu mais faço e dando dicas das cores que as pessoas mais compram. Então é isso. Se você tem dúvida do que levar para a feira, tapetes.